Queridos, graça e paz. Que bom ter você conosco neste segundo vídeo que estamos falando da igreja que Jesus nos chamou para ser. E se tem uma igreja que nós precisamos ser, é uma igreja que não é religiosa. Jesus nunca aprovou a religiosidade. Muito pelo contrário, ele advertiu os seus discípulos a terem cuidado contra isso. Em Mateus capítulo 16, no verso 6, Jesus faz a seguinte declaração: fique atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus orienta os seus discípulos a terem cuidado para que não fossem críticos, murmuradores e para que não questionassem o poder e a manifestação do Espírito Santo. Essas era uma de tantas ações que os fariseus tinham. E o Senhor, na verdade, nos convoca para fugir desse comportamento. Existe um texto em Romanos, capítulo de número 11, no versículo de número 16, que o apóstolo Paulo traz um ensinamento poderoso das Escrituras Sagradas. Ele vai dizer o seguinte: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa toda a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. A maneira como começo a minha fé pode determinar muito como será a consequência e o fim de uma vida que eu vou ter com Cristo. A religiosidade muito mais me afasta do que me aproxima de Deus. A questão é que os usos e costumes que vejo com bons olhos, eles não vão determinar o estilo de vida que o Espírito Santo quer que eu tenha. Em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 15, Paulo usa a seguinte declaração: em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas sim ser uma nova criatura. A questão é, enquanto algumas igrejas estão pregando ou declarando que tipo de roupa você deve vestir, que maneira você deve arrumar o seu cabelo, como você deve se portar ou como você deve falar. A questão é que Jesus está muito mais preocupado com as nossas ações. O Evangelho, assim, quando ouvimos e deixamos a palavra descer ao nosso coração, tem como maior fundamento e primícia fazer com que a gente passe a demonstrar no nosso dia a dia o comportamento de Jesus. E uma coisa que Jesus Cristo inculcou nos seus discípulos é que eles poderiam ser igual a Jesus, igual a ele, e não ser igual aos fariseus e saduceus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 17, declara que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando ele fala de nova criatura, ele fala de uma nova criação. E essa nova criação é sobre recomeçar uma vida. Foi essa proposta que Jesus fez para Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando ele disse: em verdade vos digo que se você não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. O Evangelho, ele faz com que a gente reconsidere tudo aquilo que a gente aprendeu. Se nos vestirmos de uma maneira, é muito possível que o Evangelho nos conduza a nos vestir de uma maneira adequada. Se falávamos de alguma outra maneira que não glorificasse a Deus, o Evangelho nos fará a falar de maneira que o nome de Jesus Cristo passe a ser exaltado. A questão é que os saduceus, eles se preocupavam muito com a maneira que eles eram vistos pelas pessoas. E o Evangelho nos faz vivenciar uma vida onde o que mais nos preocupará é a maneira como Deus nos vê. Quando o Senhor do seu trono de glória olhar para mim e para você, tudo o que ele quer ver é o comportamento de Jesus. E o comportamento de Jesus não expressa uma religiosidade, não expressa um cumprimento de regras, mas uma vida pautada no Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse que te fará se vestir, falar, agir e se comportar da maneira como Jesus fazia. Esse é o nosso grande desafio, fazer com que as pessoas vejam Jesus no nosso comportamento. Então não seja um religioso,
seja um cristão. Esse é o desafio que o céu tem para mim e tem para você. Como ser um cristão nesse mundo tão corrompido é o que nós veremos no próximo vídeo, querendo o Senhor.